para sair, etc, etc. Nessa reunião de sábado. E aí, João, bom dia. Bom dia, Ana. Estão me escutando? Bom dia, Ana. Bom dia, João. Bom, vou esperar só mais, né, uns 2 minutinhos aí. Ver se eu... Ah, tô te escutando baixinho aí. É porque eu tô falando que eu chamei os meninos, só que ninguém me respondeu até agora. Só que eu legal. Então ela vai vir. Ah, tá. Beleza. Olha só. Vocês vão poder utilizar... Vocês estão pelo celular ou pelo computador? Eu tô pelo celular. Pelo celular, né? Aham, beleza. Tem uma parte de bate-papo aí no celular, só que eu não sei onde fica. Que aí vocês podem estar colocando também. Ei, João, bom dia. Vocês podem estar colocando também as perguntas de vocês referente à aula, né? Se vocês tiverem alguma dúvida. Que aí eu vou lendo o bate-papo e respondo as dúvidas de vocês. Uhum. Bom, tem mais alguém se conectando aí, um Galaxy J5? Não. Acho que eu tô a Gabi. Gabi? Tá tudo escuro. Acende a luz aí, Gabi. É a Gabi? Acho que Ou é é. a Lara? Olha lá. Ela tá no escuro, tá na caverna. Ei, Lara! Aí! Tá me Alô? escutando, Lara? Tá? Tá me escutando? Bom dia. Eu não tô te escutando, Lara. Eu acho que você tem que ativar seu microfone. Alô? Olha aí se tem um botão aí para ativar seu microfone, Lara. Embaixo. Tem embaixo. Alô, mano. Aí, ó, o João desativou, aí tá desativado do João. Alô? Agora tá ativado. Tô te escutando, João. Bom. Beleza. Bom, meninos, eu acho que eu já vou começar, tá? Se o restante do pessoal chegar, a gente, né, retoma aí um pouquinho para ele. De toda forma, essa aula vai ser gravada, tá? Aí depois eu vou depois eu vou disponibilizar esse vídeo aí para vocês, tá? Ô tio, já fiz todos os deveres, mais ou menos, quase todos. Só faltou aqueles de história de ontem lá. Ah, tá. Tem uma cruzadinha que ninguém me enviou. Sabe a cruzadinho? Isso, Então, ninguém era o me que eu tava enviou. querendo te dizer.
Ela tá muito difícil de achar coisa. Só 3 palavras. Não, tá difícil não, hein? É que lá é a primeira parte da nossa matéria sobre o que é Tem história, mais? história estuda. E as palavras estão todas lá na cruzadinha, hein? Tia, será que eu posso escrever só as frases e as respostas que eu achei? No É, caderno? sim, você coloca lá assim, número 1, aí coloca a palavra que corresponde lá, a certa. Coloca as que você achou. Depois a gente corrige, tá? Como que faz pra virar a câmera? Depois eu vou marcar aí para a gente fazer essas Como faz pra correções, virar a tá? câmera? Hoje eu vou fazer uma Tá, revisão não. da matéria com vocês, né, do capítulo 3, tá? Que é sobre lá o surgimento da Eu já vida, arrumei. tá? Então vou compartilhar aqui uma tela com vocês aqui. Bom dia, Gabriela. Que isso? Já, mãe. Eu tô falando. Bom dia, Lara. Tô te escutando agora. Bom dia. Deixa Que eu... isso? Esse daqui a nossa aula, né? Nós vamos é uma revisão, tá? Apareceu para todo mundo? Todo mundo tá conseguindo ver? Eu tô vendo. Então, nossa revisão aí sobre, né, o Paleolítico e o Neolítico, tá? Só para retomar um pouquinho, porque a gente ficou, né, quase 2 semanas aí sem ter contato. Então, para a gente retomar um pouquinho aí o que a gente aprendeu, tá? Aí depois a gente vai começar a matéria nova. Peraí, tio, vou pegar o caderno. Eu vou disponibilizar esse slide aqui para vocês também, tá? Depois eu mando no É grupo. pra gente copiar, tio? Não precisa copiar, não, senão vai demorar, entendeu? Aí eu mando esse slide aqui para vocês no grupo, porque no final tem umas atividades que eu fiz para vocês, tá? Bom. E é pra gente ler isso? Sim, vocês vão acompanhando a explicação, né? Que eu vou fazer com vocês. Daqui a gente já viu em sala de aula, né? Nós só vamos rever um pouco, né, o que está no capítulo 3, que é falando sobre o surgimento do homem, né, os primeiros hominídeos, as primeiras características deles, tá? Então, olha só, existem 2 teorias, né, para o surgimento do homem. Vocês lembram quais são elas? A teoria de atravessar o negócio, que teve aquele negócio do gelo, teve que atravessar aquele negócio. Aí Sim, também aquela lá é outra teoria, Ana. Aquela teoria lá, ela é da chegada do homem na América, tá? Essa daqui é a teoria de surgimento do homem, né? O surgimento da vida, tá? Nós temos 2. A primeira é essa daqui, ó. Vocês conseguem ver aí na tela de vocês? Então, a primeira é a criacionismo, tá? Essa teoria, ela explica que tudo que existe no universo é fruto da criação de uma ou mais divindades, tá? E quais são as características dessa teoria criacionista? Bom, a que a gente mais conhece no Ocidente, né, no nosso mundo, é aquela que está descrita no livro da Bíblia, que Deus criou, né, todos os seres, Isso, que Deus criou tudo. Por isso que eu até coloquei essa imagem aqui, ó, de Deus, né, como sendo o criador de todas as coisas, tá? Essa teoria, ela não tem comprovação científica, tá? Ela foi escrita pelos homens, né, que com a fé deles, eles acreditavam nisso, tá? Mas não tem nenhuma explicação científica para isso, né? São mitos, tá? Mitos são histórias que os homens criam para tentar explicar coisas que a ciência não dá conta, né? Que a compreensão deles não dá conta. Então, naquela época, eles não deram conta, né, de explicar cientificamente o surgimento do mundo e falaram que foi uma divindade. Correto, então, até aqui? Sim. Então, beleza. Lembrem-se, a teoria criacionista, ela existem várias,
tá? Não é uma só. A que a gente mais conhece é a que está escrito na Bíblia. Mas cada povo tem uma teoria, tá bom? A gente estava aprendendo de filosofia. Oi? Vocês aprendem A gente filosofia? estava aprendendo. Uhum. Ah, excelente. As matérias elas costumam, né, andar juntas aí um pouquinho. Ser bem parecidas. Bom, a outra teoria é essa daqui, ó, que aparece na tela aí de vocês, em vermelho. Evolucionismo. Cadê? Não Isso, tô vendo. isso. Tô vendo. Todo mundo consegue ver? Sim. Sim. Isso, o Sim, tô evolucionismo, tá? É pra anotar? Não precisa não, eu vou mandar no grupo, tá? Aí vocês prestem atenção, vou mandar no grupo esse slide aqui para vocês. Aí vocês baixam aí no celular ou no computador de vocês, que aí vocês têm o material para estudar, tá bom? Porque isso daqui é só uma revisão, daqui não tem nada de novo. Daqui tudo já foi falado em sala de aula. Então, olha só, o evolucionismo é a teoria científica para explicar a criação do universo e de toda a vida. Então é diferente de você falar que Deus criou tudo, né, sem poder provar, é você poder provar por meio de experimentos, por meio de métodos, tá? E como que ela surge, essa teoria? Ela tem como base os estudos do inglês Charles Darwin, né? Charles Darwin ele percorreu o mundo analisando ali as espécies e concluiu que todos os seres vivos teriam evoluído de um mesmo ancestral em comum, né, que seriam as primeiras formas de vida do nosso planeta, né, num processo de evolução constante, que nós ainda estamos, né, nesse processo de evolução. A evolução ela nunca para, tá? Teria dado origem a todas as espécies, a todos os seres vivos no nosso planeta hoje. Bom, e por que então existem diferentes espécies, sendo que nós somos frutos de um mesmo ancestral? Olha, é só a gente pensar nos nossos parentes, né, nos nossos avós, nos nossos bisavós. Eles são nossos ancestrais, mas os frutos que eles deram são totalmente diferentes. Seu tio é diferente da sua mãe, você é diferente do seu irmão, e assim por diante, né? Você é diferente do seu primo. Entenderam? Então, não quer dizer que você tem o mesmo ancestral em comum que você vai ser igual àquela pessoa, tá? Então, a mesma coisa, nós tivemos o mesmo ancestral em comum de outros seres, né? Como dos macacos, por exemplo. Mas não quer dizer que a gente é macaco, tá? Então, ele vai explicar que essas diferenças, elas ocorrem por meio de uma seleção natural. A evolução, tio? É tipo uma evolução? Isso. A evolução, ela ocorre por meio da seleção natural, tá? Porque a natureza vai selecionar os mais fortes, os mais bem adaptados ao meio ambiente, e aqueles que se adaptarem melhor vão evoluir. Os que não se adaptar, vai morrer. Tá? Então, a seleção natural é o que vai fazer funcionar a evolução. Aí aqui eu pus um exemplo para vocês, olha. Tadinha da girafa aqui, morreu aqui, ó. Mas, né, ela não se adaptou ao meio ambiente, tá? Então, olha só, seleção natural, as espécies que melhor se adaptarem às mudanças que ocorrem no meio ambiente têm maior chance de transmitir seus genes aos seus descendentes. Então, aqui nós temos uma girafa com o pescoço longo, né, se alimentando aqui das folhas dessa árvore. Essa girafa que nasceu com o pescoço mais curto, ela não vai conseguir se alimentar, né, naquele ambiente ali. Né? Então, ela vai acabar... Tio, o acho que ele ainda está em seleção natural, deve também. Tá dando para ver aí? A imagem? Tá. Sim. Tô conseguindo ver direitinho. Que isso, Ana? Não, então beleza. Ei, Gabriela, agora que eu tô vendo isso aqui. Tá dando para entender direitinho, Gabriela? Todo mundo tá conseguindo escutar direitinho? Eu tô. Beleza. Eu também tô. Beleza. Então, olha só. O que acontece com a girafa que está com o pescoço pequeno? Morte, né? Ela vai morrer. Né? Então, essa daqui que conseguiu, né, se alimentar, ela vai sobreviver e vai ter filhos. Os seus filhos vão, né, tender a ter o pescoço longo também. E assim poder, né, se alimentar. Tá bom?
Então, as outras girafas vão nascer também com o pescoço mais longo, tá? Isso daqui, a natureza selecionou quem está mais bem adaptado. Quem estava mais bem adaptado para um ambiente onde tinha alimento só, né, nas alturas, foram as girafas, né, de pescoço mais longo. Isso acontece com todas as espécies, tá? Ok. Aí aqui, né, umas chargezinhas, né, de um sábado qualquer, falando, né, sobre as teorias, tá? Então, olha só, a teoria que as pessoas acreditam que tudo foi criado magicamente por Deus são os criacionistas. As pessoas que começam a aceitar a evolução, mas que no começo foi mágica, é chamado de design inteligente. As pessoas que aceitam a teoria da evolução, mas Deus estava por trás, né, de tudo, né, é uma teoria lógica com uma pitada de mágica. E as pessoas que aceitam a teoria da evolução é o mais lógico, né, porque é o que a ciência acredita. E essa outra aqui para explicar a diferença do criacionismo para a evolução. Olha só, Deus magicamente ele transforma esse passarinho pequenininho num pássaro grande, né? Numa águia aqui. Aí ele pede que Darwin faça o mesmo. Darwin pega o passarinho pequenininho, né? Passa outro quadrinho e tal, o passarinho pequenininho, e ele continua pequenininho no outro. Aí Deus pergunta, vai demorar muito? Aí ele, não, só alguns milhares de anos. Porque o processo de evolução... Ô, tio, acho que eu já vi essa revista em algum lugar. Você deve ter visto na internet, às vezes, né? Porque é um site muito famoso. Eu acho que eu vi na aula, não sei. Alguns livros pode trazer as imagens dele, tá? Porque já é bem... Já tem bastante tempo. Já tem bastante tempo, tá? Aí, mais uma vez, esse daqui eu mostrei para vocês em aula, né? Um esquema parecido da evolução, né? Que todos partiram do mesmo ancestral e foram evoluindo, né? Chegou um ponto que estão acompanhando aqui no mouse, olha, que o nosso último ancestral, né? Viveu há 6 a 8 milhões de anos atrás, que deu origem aos chimpanzés e deu origem aos humanos. Então, olha só, é como se os chimpanzés e os humanos fossem primos, tá? E não que nós tivéssemos evoluído dos macacos, tá? Não cometam esse engano, tá bom? Então, nós somos da família dos primatas, tá? Eu sou da família dos Mirandas, mas eu sou diferente dos outros Mirandas, tá? Da mesma forma que vocês é da família aí, sei lá, do Souza, do Silva, mas é diferente de todos os seus parentes, tá? Cada um é único. Bom, então agora nós vamos entrar no Paleolítico, né? O período que inicia com o surgimento do homem. Porque antes do homem, né, foram milhares de anos, né? O homem ele é recente, né, no mundo se a gente for comparar com a idade da Terra, tá? Então, olha só, essa imagem aqui, eu já tinha comentado com vocês, eu pus um X nela, porque essa imagem, ela pode ter acontecido? Não. Real, não. Exatamente, muito bem. Não, né? Não pode ter acontecido, né? Porque os dinossauros eles foram extintos muito tempo antes dos homens surgir, tá? Então qualquer filme de ficção que mostra homens e dinossauros vivendo juntos é apenas ficção mesmo, só na televisão, tá? E nos quadrinhos. Na realidade, eles nunca viveram juntos. Então Piteco e Horácio, né, nunca teriam, né, se encontrado. Existe. Isso, exatamente. Muito bem. Bom, o Paleolítico ele é o primeiro período da pré-história. Vocês lembram os 5 períodos da história que a gente costuma dividir? Os 5 períodos clássicos? Vocês lembram? Lembrando. Não, mano, caraca. Quem lembra aí para me falar? Os 5 períodos Tá na ponta da língua, mano. clássicos da história.
Não lembra, não? Vou repetir para vocês, então. Ó. Os 5 períodos clássicos da história. Eu vou anotar. Calma aí, que eu também. Pré-história. Calma aí. A pré-história. Isso tem no livro de vocês, tá? A Idade Antiga. Que página? Eu tô sem o livro aqui comigo aqui. Eu não vou saber O te que falar a tinha? A página Idade agora. Antiga? Idade Antiga. Idade Média. Idade Moderna. Pré-história, idade. Idade Contemporânea. Pré-história. Repetindo aí, ó, só para vocês pegarem então. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Idade. A idade antiga, idade. Idade Antiga, Idade Média, Idade comédia e. Idade Moderna, Tá, moderna. Idade Moderna, Em Idade... ordem? Tem que ser em ordem? Tem ordem dos acontecimentos, né? Ixi! Você não pode ter Só. vindo antes da sua mãe. Então, a Idade Moderna, por exemplo, também não pode ter vindo antes da Idade Média. Eu só coloquei a Idade Contemporânea no início porque não cabia. Aí eu. Tá, é só você puxar uma setinha assim que eu Aí põe eu- ela pro final. assim. Eu puxei uma setinha. Isso. Tá? Então, olha só, desses 5 períodos, vocês vão estudar ao longo do 6º ao 9º ano. Tá? No 6º ano, a gente vai estudar a pré-história e a Idade Antiga. Tá? A pré-história a gente, né, praticamente... Qual que é o último mesmo? Oi? O último. O último é a Idade Contemporânea. Alô, voltei. Tá? Então vejam bem. Na pré-história, nós vamos ter a divisão de 2 períodos, tá? Dentro da pré-história. Agora a gente vai estudar só pré-história. Nós vamos ter o Paleolítico e o Neolítico. Isso. O Paleolítico vai de 2 milhões de anos a 10 mil anos antes de Cristo e o Neolítico vai de 10 mil anos antes de Cristo a 4 mil anos antes de Cristo, tá? Bom, observe algumas características aqui agora do período Paleolítico, tá? A gente sabe que a espécie humana surge no continente africano, né? Há cerca de mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás. A espécie humana do gênero Homo, tá? Que é o que a gente vai estudar. Porque existiram alguns ancestrais, como o Australopithecus, mas esses aí a gente não vai trabalhar, não, tá? Por que a gente sabe que... Isso. Por que a gente sabe que a espécie humana surgiu no continente africano? Por quê? Porque é o primeiro gênero Homo aprendeu. Calma. Não. Olha só, já falei isso em sala, hein? Fala mesmo. Calma aí, tio. Pensa aí um pouquinho. Que a África é o estado mais velho? Não é por isso. Né? E como é que a gente sabe que a África é o estado, é o país, o continente mais velho? Não, tio, não é meio difícil. A gente precisa estudar, não precisa? 2,5 milhões. A gente precisa estudar para conhecer, não é? E a gente estuda o que para saber a espécie humana? O que a gente utiliza para estudar? Quanto tempo tem? Qual fonte histórica que a gente utiliza? Que os cientistas utilizam? Ok?
A Ana, eu acho que tinha falado aí. Não. Fósseis é Fósseis, Ana. Parabéns, tá? Custou, mas saiu, tá? São os fósseis, tá? Os fósseis vai nos dizer quanto tempo tem, né, um esqueleto ali, né? Um ser humano ou uma espécie de animal, né? Quantos anos, quantos milhares de anos que aquela espécie tem, tá? Então, o fóssil mais antigo que a gente já encontrou até hoje foi encontrado lá na África. Então, por isso que a gente diz que a África é o berço da humanidade, que o homem surgiu lá, tá? Se a gente encontrar um fóssil mais antigo em outro continente, aí a história vai mudar, tá? Mas, por enquanto, é lá na África. Então, o estudo dos fósseis vai nos dizer, né, que o continente africano é o berço da humanidade. Bom, nós vamos trabalhar com 3, né, espécies aqui do gênero Homo. A primeira delas é o Homo habilis, tá? O primeiro do gênero Homo que aprendeu a fabricar objetos de pedra lascada. Nome que teria dado origem ao período paleolítico, tá? Olha só, paleo significa lascada, antigo, tá? E lítico, pedra. Então, paleolítico significa idade da pedra lascada. Tudo isso devido ao primeiro gênero da espécie humana que fabricava objetos cortantes aí, né, de pedra lascada. O segundo gênero é o Homo erectus, tá? Mais desenvolvido, ele aprendeu a dominar o fogo e migrou para outros continentes. Então ele saiu do continente africano, né, e foi para outros continentes. Como que a gente sabe que ele foi para outros continentes? Como? Mas o. Como que a gente sabe que ele foi para outros continentes? Tio, eu acho que é para migrar mais continentes. Migrar mais. Não, sim, ele migrou, ou seja, ele saiu da África e foi para outros continentes. Mas como que a gente sabe que ele foi para outros continentes? Que essa Pra que espécie... eu como? Oi? Pra que eu como? Pra que eu como? Porque Não. houve mais espécies daquelas, né? Daqueles Como? povos lá. Não, olha só, a gente acabou de falar aqui dos fósseis que a gente sabe, né, que o homem surgiu na África por conta dos fósseis. Então a gente sabe que o Homo erectus foi para outros continentes porque nós encontramos fósseis da espécie do Homo erectus em outros continentes, tá? Então a gente sabe que, né, ele saiu da África e foi para outros continentes, tá? Por conta dos fósseis que foram encontrados na África e na Ásia, ou na Europa e na Ásia, tá? Então, olha só, ele dominou o fogo. Nós já vamos falar um pouquinho aqui, retomar um pouquinho da importância do fogo, tá? E o Homo sapiens, que é a nossa espécie, que já apresentava grande capacidade adaptativa e já povoava todos os continentes. Ou seja, é o Homo sapiens que vai chegar aqui no continente americano, tá? E olha só, grande capacidade adaptativa significa que nós sobrevivemos na seleção natural. Tá? Aqueles que mais se adaptam ao meio ambiente sobrevivem. Então, nós, né, conseguimos sobreviver, se adaptar a qualquer ambiente, tá? Por isso que nós sobrevivemos e as nossas outras espécies não. Então, aqui algumas características, né? A gente já viu todas elas, né? Mas para passar um pouquinho rapidinho. Os homens eram nômades, ou seja, não tinha moradia fixa, tá? Eles eram caçadores e coletores. Então, eles ficavam se deslocando de um lugar para outro. O domínio do fogo possibilitou o homem a iluminar ambientes, a assar alimentos, espantar animais ferozes e a se manterem aquecidos no frio. Tá? Então, isso foi muito importante naquela época. Hoje em dia, a gente nem se pensa nisso, né? Ah, vou acender um fogo para me manter aquecido. Mas imagina você no meio da floresta, sem nada, sem uma casa, né? A importância que o fogo não tem para isso, né? E eles faziam pinturas rupestres nas paredes, tá? Como forma de se comunicarem, de deixarem registros, tá? A gente sempre tem
uma necessidade de deixar registrado, né, as nossas coisas. Então, eles desenhavam pinturas de caça, né, de rituais que eles faziam, de animais que eles encontravam, de dança. Tá? Então, essas são as principais características do período paleolítico. Até aqui tá dando para compreender? Vocês têm alguma dúvida? Até agora tá ok? Então, beleza. Tá? Aí aqui, né, Dele mesmo? umas imagens, né, representando esse período, tá? Aqui nós temos uma imagem de uma pintura rupestre, tá? Mostrando cena de caça. Aqui nós temos o Piteco, né, inventando fogo, né, a importância que esse fogo tinha, olha, iluminando o ambiente que ele estava, né, assando o alimento E aquecendo. e se aquecendo, né? Só não mostra ele afugentando os animais, mas aqui já mostra 3 representações. E aqui alguma representação de como poderia ter sido a vida desses ancestrais, né? Caçavam e coletavam, andavam em grupo, se abrigavam, né, em cavernas ou paredões rochosos, tá? São imagens que representam um pouquinho isso que a gente viu. O outro período, né, o mais recente, é o Neolítico, tá? Ele aconteceu, então, há cerca de 10 mil anos atrás e vai até mais ou menos 4.000 e 3.500 anos atrás. E ele significa idade da pedra polida ou idade da pedra nova, tá? Que, como está aqui mostrando para vocês, Neo significa novo, lítico, pedra. Então, né, a idade da pedra nova, a idade da pedra polida, porque os homens passaram a trabalhar melhor nas pedras lascadas, né? A polir ela, a lixar. Tá? A grande mudança desse período foi a prática da agricultura e domesticação de animais. Olha, eu coloquei de vermelho porque realmente isso mudou a vida dos seres humanos. Tá? Imagina, né, a gente sem a agricultura, né, sem criar animais. Como que a gente ia alimentar? A gente ia estar andando até hoje, né, pela natureza em busca de alimento que a natureza pudesse nos oferecer. A gente nunca ia conseguir se desenvolver sem a agricultura e sem a domesticação de animais. Tá? Todos os alimentos que chegam na mesa de vocês, né, vem aí de alguém que faz essa prática da agricultura, né, que cria animais, tá? Ninguém sai caçando as coisas, não. Por mais que você tenha uma hortinha ali, né, ela não dá conta de alimentar todo mundo. E a hortinha, né, é uma agricultura. Então, isso foi a grande mudança. Isso possibilitou que os homens deixassem de ser sedentários, né, ou seja, deixou de ser sedentário, deixou de ser nômades, desculpa, e passaram a ser sedentários, né? Ou seja, terem moradias fixas, né? Construírem casas. E agora eles não precisavam mais se deslocar de um lugar para o outro em busca de alimento, tá? E vai possibilitar também surgir novos ofícios, ou seja, vai fazer com que a gente se desenvolva, né? As pessoas elas possam praticar outros trabalhos. É aquilo que eu fiz aquele exemplo em sala de aula, vocês lembram do exemplo? Que eu utilizei cada um de vocês? Ah, eu lembro, eu pesquisava. Isso, que a Ana era até a sacerdote ali, né? Então, cada um, né, cada uma das pessoas da sociedade puderam se dedicar a um trabalho, a um ofício, né? Porque com a prática da agricultura tinha alimento suficiente para todos, tá? Então isso foi importante. Então surge comerciante, artesão, construtor, ferreiro, sacerdote, soldado, enfim. E, por último, o que vai marcar o fim da pré-história é a invenção da escrita, tá bom? A invenção da escrita, ela marca o fim da pré-história. Por quê? Qual que é o erro histórico desse termo pré-história? Quem vai saber me falar? Por que que o termo pré-história, ele contém um preconceito, um erro?
Por quê? Bom, eu vou falar que parece que vocês não estão lembrados, hein? Pré-história significa o quê? Antes da história, não é? Então, tá falando que antes da invenção da escrita, esses homens não tinham história. Olha que absurdo, né? Quase 2 milhões de anos, né? Mais de 2 milhões de anos, na verdade, desde que o homem surgiu e que está produzindo coisas, e a gente falar que eles não têm história só porque eles não sabem ler e escrever, né? É um absurdo, né? Então, esse é o preconceito desse termo aqui. Ah, então por que a gente continua utilizando ele? Bom, a gente continua utilizando ele porque ele é um conceito clássico, tá? Vai ser cobrado para vocês em prova, né? Daqui em diante. Então, faz referência a esse período como pré-história. Mas a gente tem que ter consciência, né, dos erros que esse termo apresenta para a gente. Deu para todo mundo compreender? Sim. Então, beleza, né? Estamos chegando aí no final da nossa revisão, tá? Então, aqui eu pus algumas representações, né, desse período. Então, olha só, aqui é a invenção da escrita. A primeira forma de escrita que surgiu... Foi pelas paredes. Não, aí lá eram as pinturas, né? As primeiras formas de escrita, elas eram feitas nessas tabuletas de argila aqui, olha. Como está aqui na imagem. Tem até uma foto no livro. Tem no livro também? Aham. Isso. Também. Isso, olha só. Essa imagem, ela é uma imagem de uma escrita que chama cuneiforme, tá? Que depois a gente vai estudar um pouquinho dela. Estudaram isso também? Ano passado. A gente vai rever um pouquinho disso. E olha só como que eram as primeiras cidades, né? As primeiras cidades, no livro de vocês, tem uma imagem parecida com essa. As casas, elas eram coladinhas umas com as outras. Não tinha ruas, não, tá? Eles entravam pelo teto, tá? Das casas. Elas eram todas fechadas. Você consegue me ver? Ah, consigo ver aí o seu livro aí. É essa daí mesmo. Olha só como que é bem parecido com a imagem que eu coloquei para vocês. Tá? E é mesmo. Essa imagem aqui é uma representação da cidade lá na Turquia, tá? E aqui os homens praticando aqui a agricultura, né, que foi tão importante para eles no período, tá? Bom, essas são 5 atividades, tá? Dessa revisão, dessa aula que eu passei para vocês, tá? Falta 2 minutinhos para acabar nossa aula. Então, eu vou deixar para vocês copiarem. Falta 20 minutos de aula. As aulas, elas vão ter 40 minutos, mais ou menos, porque o Zoom... Eu achei que era 1 hora. É porque o Zoom... Eu também. Não, é porque o Zoom, ele só tem 40 minutos. Mas se cair o link aqui, tá? Vocês podem clicar no link de novo que vocês clicaram e que entra na reunião de novo, tá bom? Tá bom. Então, se cair, vocês clicam no link lá de novo. Não conecta esse celular aqui, porque foi para casa do meu pai, então eu vou fazer em outro. Tá, não tem problema não, tá? E eu vou mandar esse slide aqui para vocês também, tá? Principalmente para Jordana e pro... por causa que a Jo pediu. No vídeo. Isso, porque eles não entraram, né? Não sei por Por que que. eles não estão no vídeo? O Lucas não olhou. O Lucas nem respondeu nada e a Jordana, ela estava tentando e não conseguiu. E não conseguia. Então eu vou mandar lá no grupo para eles estarem fazendo, né, essa correção, tá? Peraí que eu... Tia, só uma pergunta. Tem que ser só as respostas ou tem que copiar as perguntas? Não, aí eu quero que vocês copiem as perguntas aí, tá? São 5, são pequenininhas. Então, olha só, se cair a conexão aí, vocês entram aí rapidinho de novo, só para dar tempo de copiar. Eu não sei como é que entra. A bateria. Oi?
Esse é o caso. E se acabar a bateria? Se acabar a bateria, aí você tem que conectar rapidinho. Aí entra de novo, tá? Sempre que cair a conexão, vocês clicam no link lá e entra de novo, tá? Mas parece que não vai cair não, porque eu consegui estender o prazo aqui um pouco. Então parece que vai dar tempo de vocês copiarem, tá? Todas as aulas, né, vocês vão ter mais ou menos isso, 40 minutos, tá? Uhum. A Porque... gente vai ter toda quarta-feira aula de... Não, eu acho que vai seguir o horário das aulas normais. Essa semana, porque foi uma semana para adaptar. Então, a gente criou esses horários rapidinhos, né? Pode ver que os horários eles não estão, né, de acordo com as aulas. Iguais. Mas a semana que vem Mas aí, é provável de semana que seguir. vem já estaria todas as matérias num dia só? Sim, eu acho que só não vai ter o sexto horário e vocês vão ter uma aula à tarde também, eu acho. Quê? Eu acho que vai ser Vai 4 ter uma aulas aula de manhã e uma à tarde. Ah, de quem? Agora é aula de inglês. Eu não sei porque, né, vai criar nesse horário ainda, tá? Mas aí vai ser passado para vocês o novo horário. Mas aí é bem provável de ser as mesmas matérias dos dias, né, que a gente tem na escola. Oi. O filme Bom Dinossauro, então, não é real. Não. Aí, por que ele não é real? Por Aí causa você que vai... os humanos não nasceram bons. Os humanos Porque os vieram dinossauros- muito depois do Porque dinossauro. os dinossauros estavam extintos há muito tempo. Exatamente. Então, essa vai ser a resposta, né? Porque estão errados, né? Aí vocês já deram a resposta, tá? É isso mesmo. Opa, peraí, desculpa, saí aqui. Porque Aí na nossa próxima aula eu vou corrigir essas atividades aí com vocês, tá? E vou colocar a cruzadinha aqui no Eu nem quadro entendi também. A1, professor. Qual? A1. A1? Qual o erro que o termo pré-história apresenta? Foi a última coisa que eu falei para vocês. Mas não precisa responder agora não, que não vai dar tempo. Só copia as perguntas aí. Já copiei tudo, tio. Tô respondendo agora. ainda não. Então, quem copiar tudo, manda um ok aí no bate-papo aí, que aí eu sei que já terminou. Eu mandei um oi. Então, aí quem terminou, manda um ok aí no bate-papo aí, que aí... Beleza. Isso, show, João. Calma aí que eu ainda não consegui, tio. Tá. Tem um cachorro nervoso aí. Eu tô percebendo. Nossa, pelo amor de Deus. É aqui em casa. Ô, mãe, Não precisa não não. deixa calar a boca. Não, tem problema não. Eu Não tem problema não, Rafa. Não tá atrapalhando não, só tô brincando. É só que ele tá muito nervoso. Aí, João, aí apareceu. Show de bola. Não, com preguiça. Você tá no computador, João? No celular? Não, tô no meu celular. No celular é um pouquinho mais difícil de mexer, porque... Exatamente. Eu não sei. Eu achei eu achei até muito eu achei até muito rápido quando eu fiz. Eu entrei e coloquei o negócio, já tava na plataforma.
Eu sei. na frente do Google. Bom, Caraca. E eu, calma, eu não tô conseguindo mandar avisando pra você. Calma aí. Acho que eu consegui. Eu tô dizendo mentira. isso, mandou, certinho. Só tá Eu mandei faltando ok, sou easy. só a Ana, ó, só a Lara. A Gabriela, ela saiu e não conectou de novo, né? Não. Eu tô achando estranho, tio. Espera, não dá pra sair e voltar, porque senão eu ia perguntar ela. Ô, tia, então vocês não vão enviar mais atividades, vai ser passada pelos vídeos? Oi? Então você não vai passar mais atividades, vai ser enviada pelos vídeos? Não, essa daqui eu tô enviando pelo vídeo, né? Pra ver a questão aqui Explicar a matéria nova. Mas na matéria nova é capaz de eu ter que enviar atividades. Por quê? Eu acredito que nós não vamos ter os 3 horários, né, de história na semana. Aí vai Porque depender acaba que vai depender de como ficar muito decidido na horário. reunião, tá? Agora, se a gente tiver os 3 horários, aí eu vou passar as atividades pelos vídeos mesmo, tá? Ou então combinar com vocês de enviar alguma coisa assim. Ah, beleza. Beleza. Conseguiu enviar aí, né, Lara? Certinho, tá? Bom, então, vou me despedir de vocês agora, tá? Eu acho que foi bacana, né? Deu para... Foi bom. eu acho que aos pouquinhos a gente vai... A internet foi até bom. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai acostumando. Aí vocês também vão aprendendo O que a gente faz pro de inglês? É só esperar? Isso, aí a Eu vou mandar Tem que no abrir o grupo, né? link. A Eu vou mandar Elisângela no deve ter grupo, mandado né? um link para vocês no grupo. Ela mandou ontem. Isso. Ou então, às vezes, a Dani faz igual eu também, coloca lá no grupo antes também. Aí é só vocês A clicarem, Gabi voltou. Peguei no final da aula. tá? Vou fazer o quê? Só te perguntei se tinha dado certo. Nossa. É isso. Ei, Gabriela, tinha caído aí, né, Gabriela? Oi, tinha. Aqui, eu já estou encerrando aqui a aula, porque o tempo no Zoom, ele só tem 40 minutos e eu estendi ele um pouco, tá? Tá. O que acontece? Os meninos, eles copiaram essas atividades aqui de revisão sobre a matéria Eu tirei para print de explicar, tudo. tá? Eu tirei print Ah, é? Ô, Só, Gabi, tira print. não, mas eu vou enviar no grupo, tá? Do WhatsApp, tá bom? Aí Tá você bom. baixa lá, tá, Gabriela? Pode ser? Pode. Tá? Que eu vou enviar lá no grupo lá. Terminando a minha aula aqui, eu vou enviar lá no grupo, ok? Ok. Ok. Bom, então eu vou esperar um novo horário para a gente se reunir novamente, mas provavelmente vai ser na terça-feira. Tá bom? Então, muito obrigado, meninos, tá? Fiquem com Deus aí e bons estudos, tá bom? Tá bom. Falou. Obrigada.